Hello, hello and welcome! Eu sou Carol Maria, sua última teacher, e hoje nós vamos aprender muito vocabulário, muito conteúdo em inglês, pronúncia e gramática com uma cena de Joker. Primeiro eu vou dar play na cena para você ver o quanto você já consegue entender de cara, de preferência com o seu fone de ouvido, e depois a gente vai voltar e a gente vai estudar todo esse vocabulário e principalmente as conexões. Everybody is awful these days. It's enough to make anyone crazy. Have you seen what it's like out there, Murray? Everybody just yells and screams at each other. Nobody's civil anymore. Nobody thinks what it's like to be the other guy. Não existe nada como o inglês do dia a dia, ele é insubstituível e aqui a gente já começa com everybody. A gente vai falar como se fosse um A aqui, um A meio aberto, né? Everybody e já emenda no is, aqui é to be, ok? Everybody is awful, awful. A gente tem os gêmeos do inglês, a Ruth e a Raquel, para quem é das antigas. Awful de horrível e awesome. A escrita de awesome quer dizer ótimo e awful quer dizer horrível. E aqui, sempre que você encontrar esse A com esse W, você vai falar um O, bem aberto. Awful, awesome. Outra palavra muito comum, law, né, de lei. Então, você vai sempre dizer um O bem aberto, ok? Everybody's awful. Todo mundo é horrível. These days. These days, junto, já é uma expressão muito útil porque quer dizer atualmente, nesses dias atuais. These, com um som de I um pouco mais longo, termina com o som do Z. These days. Todo mundo é horrível atualmente. It's enough. Enough é uma palavra muito útil que vai querer dizer suficiente. Se você só dá um tapão na mesa e fala it's enough, você está dizendo chega, chega. E aquele quis dizer que é o suficiente, it's enough, para quê? To make anyone crazy. A gente tem dois jeitos de falar que tá enlouquecendo. A gente pode falar you are making me crazy, você tá me deixando doida. Ou a gente pode usar o verbo drive, no sentido de enlouquecer. Então, drive me. Aqui eu vou colocar um me para me enlouquecer, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser drive you, ok? Drive me crazy, no sentido de enlouquecer. Então, não confie nas palavras em inglês, elas são meio traiçoeiras. Make anyone. Vamos pegar a pronúncia de anyone, que é muito importante. A gente tem aqui a junção de duas palavras. A gente tem any, que quer dizer algum, no sentido de qualquer um, e one. A pronúncia do número 1, ela começa com o som de U, depois ela vai para um an. E todos os N's do inglês, eles são fechados. Como se você fosse falar navio, mas você não fala nada do N para frente. Então, é anyone, one, você fecha esse N, que isso é importantíssimo. E aqui já tem uma outra dica de pronúncia que é, não falamos S ao final das palavras. Então, anyone crazy. Ao contrário dos S, os Y ao final das palavras são muito bem pronunciados, eles têm destaque. Então, eu falo happy, eu falo crazy, ok? To make... Ó, nessa de não falar o E, a gente já junta esse K com esse E do N. Então, fica to make any, to make anyone, make anyone. Aqui a gente já tem a dica de connected speech. É tudo conectado, certo? It's enough to make anyone crazy. É o suficiente para enlouquecer qualquer um, para fazer qualquer um louco, né? Have you seen? Aqui a gente tem uma estrutura de present perfect que a gente vai usar muito para perguntar se a pessoa já viu alguma coisa. Se você acrescenta um ever, você vai dar um sentido de alguma vez na vida. Então, se eu falo assim, have you ever? Tem uma música assim? Have you ever seen the rain? Você alguma vez? Nossa, que letra é essa, hein? Have you ever? Have you ever? O que vier depois daqui vai ser sempre no particípio, ok? Então, pode ser have you ever done? Você já fez? Have you ever seen? Você já viu? Have you ever heard? Você já ouviu? E aqui,
ele não usou ever, então ele não quis dizer alguma vez na vida. Ele perguntou assim, você já viu? Você já reparou? Como se fosse você já viu? Você já reparou? Have you seen what's like out there, Murray? E aqui a gente tem a pronúncia de what, que é um desafio, impressionantemente uma palavra simples, mas que é desafiadora para falar, porque a gente tem medo desse O. Você vai falar O sem medo, você vai dizer what. Esse T, toda letra muda no final das palavras, ela não tem força. Então, é como se ele morresse aqui. Não é que a gente fale o O e pare assim, mas a gente meio que sobe a língua para fazer T, só que a gente não estoura ele. What? Mas é O, tá vendo? Então, what's, e aí a gente vai ter uma conexão aqui, ó, do T com o I, porque a língua tá lá, né? E aí, quando a gente termina uma palavra com consoante e a próxima começa com vogal, isso vai juntar, a gente querendo ou não. Então, what's it? What it's like. Não, aqui não é what's, não. My mistake. What's, que eu falei, era isso aqui, ó. What's. Aqui é what it's like. Porque como se fosse como isso é, ok? What it's like. Aqui pode conectar com o som de R, como do R do Brasil, do prato, né? No inglês esse som é de D. Como a gente fala water, aí pode juntar. What it's like. Como a gente não fala as ao final, lembra? A gente para esse like no like. Consequentemente, esse k vai se juntar com o que vier depois, porque aqui a gente tem uma vogal. Out, como se fosse A. Então, fica what it's like cow. E aqui a gente tem dois T's, tá vendo? Quando uma palavra termina com um som, a próxima palavra começa com o mesmo som, isso vai virar um som só também. Então, vai ficar out there. Quando eu falo, vou colocar aqui para ficar um pouco mais específico. Like, what it's like, out there. Isso vai vai virar uma coisa só. Então, aqui a gente não fala esse like out there. Have you seen what is it? Não. Have you seen what it's like? Have you seen what it's like out there? Murray? E aqui uma dica que a gente tem para você ver que os sons muitas vezes eles são desafiadores, né? Eu tô acostumada e acabei de confundir 2 vezes. Isso, quando você tá aprendendo, meio que dá uma bugada no seu cérebro, isso é normal. Então, você vai se colocar para entender, que é o que a gente tá fazendo aqui, mas você vai praticar também. Você vai falar em voz alta o máximo possível. Falar em voz alta é insubstituível, principalmente se você não tem tanto com quem praticar. Você precisa ser o seu amigo de conversação, o seu parceiro de conversação. Nada melhor do que falar em voz alta. E aí você pode usar um truque que é se gravar falando, seja áudio, seja vídeo, porque assim você, inconscientemente, você já vai comparar com o que você está escutando quando você consome conteúdo, mas você pode fazer isso conscientemente também. E isso faz com que você evolua muito na sua fala. Não deixe a sua fala ficar para trás, ok? Eu vou colocar esse início mais uma vez pra gente ouvir. Deixa eu só voltar ele aqui. Everybody is awful these days. It's enough to make anyone crazy. Have you seen what it's like out there, Murray? Olha como ele fala Murray. E a gente tem uma dica de ouro aqui que todo R no inglês, ele é pronunciado como da porta. Então, Murray. Everybody, de novo, né? Todo mundo, todos os corpos. Everybody just yells and screams. Aqui a gente tem 2 palavras para gritar. A gente tem o scream, começando com S, cuidado, ok? Não é scream, é screams. Screams é um grito meio involuntário, um grito de medo, um grito de pavor, um grito de alegria, é scream. E yell é um grito que você quer gritar.
Quando você eleva a sua voz com a pessoa e você grita com ela meio por querer. Então, esse T do just, lembra que eu falei que os T's no final da palavra, toda letra muda no final da palavra, ela é mais morrendozinho. Então, aqui a gente praticamente não ouve esse T, a gente ouve esse S, e ele vai se juntar just yells. Tá vendo como ele junta meio si aqui? Just yells. Ó, L é sempre ó, ok? A gente meio que tem que se forçar pra fazer, pra não fazer igual a gente fala pastel. Mas, ó, pastel. Just yells and screams. Todo M a gente fecha no ok? Vai fazer toda a diferença em como você vai finalizar suas palavras, principalmente. Todo M é Por exemplo, se você tem ma'am de senhora e você tem man de homem, a única coisa que diferencia as duas palavras é o final. A única coisa que vai dizer se você está chamando a senhora de homem ou vice-versa é o ma'am, man. Ma'am, man. Excuse me, ma'am. Excuse me, man. Tá vendo que tem uma diferença? Às vezes, quando a gente está estudando, não tem tanta, mas pro ouvido nativo é muita diferença. É como o gringo falar pra gente pão e pau. Pra gente tem muita diferença, às vezes pra ele não tem diferença nenhuma. Então, vamos tentar fechar bem esse M quando tiver um M e fechar bem esse N atrás do dente. N, M, ok? Screams at each other. Each other. Sempre, 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 toda vez que a gente for usar gritar com, a gente vai usar at. Seja yell, seja scream. Então, eu posso falar, por exemplo, don't yell at me. Não grita comigo. Why are you yelling at me? Por que você tá gritando comigo? E aqui é um com o outro, né? Each other. Aqui é uma expressão. Each other. E a gente sempre vai fazer tch do tchau. Como se fosse um caminhão freando nesse tch. Toda palavra, por exemplo, lunch, chair, eat. É a hora da gente brilhar, porque a gente quer fazer tch, né? Nas coisas, por exemplo, Kit Kat é a pronúncia do português. A gente não pode fazer isso no inglês, a gente vai fazer Kit Kat. Bem curtinho. Mas quando tiver um CH, a gente brilha e capricha nesse tch. Então vai ser each other. Each other. Um ao outro. Então todo mundo só grita e grita um com o outro. At each other. Lembrando que esse at tá aqui por causa do gritar, do scream. Each other, um com o outro. Coloca pra mim nos comentários como a gente falaria eles se amam. Eles amam um ao outro. E aí ele continua, nobody, tá vendo que ele falou que everybody, body é corpo, então é como se fosse a pessoa, né? Everybody, todos os corpos, todo mundo. Aqui ele já tem nenhum corpo, ou seja, ninguém, nobody. Nobody's civil. Ó, porque por isso tem esse O no final, por causa do L. Civil anymore. Aqui a gente não fala esse E, então a gente finaliza a nossa palavra com da porta, do R. R, onde ele aparecer, vai ser anymore. Nobody's civil anymore. Nobody thinks. Ninguém pensa, right? Think. O TH. O importante do TH, não importa como você vai fazer, mas ele precisa estar sopradinho, para deixar o início da palavra suave, ok? Think. O padrão é que você tem a língua mole, encostada no dente e sopra. Think. Nobody thinks. Ninguém pensa. Lembrando que nobody, everybody, somebody, qualquer palavra assim, no one, anyone, someone, sempre vai ser considerado terceira pessoa. Então, todas as regras de he, she, it se aplicam a eles também. Por isso que nobody, a gente tem thinks. Se fosse ninguém gosta. Nobody likes. Everybody hates Chris. Por que todo mundo odeia o Chris com s? Porque é everybody. What's like, então ninguém pensa, nobody thinks. What's like to be, aqui é o nosso primeiro bloco. Como o inglês não tem vírgula, a gente meio que tem que identificar onde estão os blocos para fazer as nossas micropausas. Então, what it's like, a mesma coisa do de cima. What it's like to be, como é,
ser. Como é ser. Se você quer falar assim, como é ser o melhor jogador do mundo? Se você fosse perguntar pro melhor jogador que você admira, você vai fazer essa pergunta. What it's like to be the best soccer player in the world? E aqui ele tá dizendo to be, de ser. Ninguém pensa como é ser, né? Esse like aqui que é o como se parece, por exemplo. The other guy. A gente vai dizer nesse THE aqui no artigo, em vez de the, porque aqui a gente começa com o som de vogal. Quando a gente começa com o som de consoante, a gente fala the. Por exemplo, the car e the apple. Porque aqui é vogal, a gente fala the. Aqui é consoante, a gente fala the. The other guy. Ninguém pensa como é ser o outro cara. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, porque isso vai ajudar muito no meu crescimento aqui. Eu pretendo ser a sua última teacher, porque depois que você passar por essas aulas e você aprender a consumir conteúdo em inglês e aprender a praticar o seu inglês, você não vai precisar de outra teacher nunca mais. Ok? Thank you very much. See you next video. Bye bye.